E apesar de alguns casos de desrespeito como esses, o número de procura por leitos de UTI não para de subir, assim como de casos de pessoas infectadas. Por isso, o governo, o Estado de São Paulo, decretou a fase mais rígida desde o início da pandemia, a fase emergencial em todo o Estado. Deixa eu conversar com a Beatriz Manfredini, que vai trazer para a gente agora um panorama de como que foi o primeiro dia dessa fase emergencial aqui na capital paulista. Beatriz. Bom dia, Adriana, Thiago, bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, a expectativa do governo de São Paulo com a implementação da fase emergencial é diminuir a circulação de pessoas em todo o estado. Segundo o governo, 4 milhões de pessoas devem parar de circular com o fechamento dos serviços não essenciais, com todas essas regras mais rígidas. A gente tem alguns dados que refletem já uma pequena melhora. Por exemplo, no trânsito, ontem, por volta das 8 horas da manhã, ontem foi a segunda menor taxa de congestionamento para as 8 horas da manhã de uma segunda-feira do ano. Foram 25 quilômetros de congestionamento, perdendo apenas para o dia 4 de janeiro, que ainda é um dia que as pessoas não estão trabalhando, muitas estão de folga. Então, ontem foi o menor congestionamento para esse dia da semana, para essa faixa de horário. Apesar disso, no transporte público, a cena não ficou bem assim, né? A gente viu imagens, acompanhou a situação, transporte bem cheio. O governo e a Prefeitura de São Paulo disse que não diminuíram a frota de ônibus, não diminuíram a quantidade de metrôs e trens em circulação e que recomendam um escalonamento, que os funcionários entrem em horários diferenciados para evitar lotação no transporte público, mas a gente ainda viu todos esses transportes muito cheios. Além disso, a gente também tem alguns índices de isolamento, ainda não de ontem, segunda-feira, primeiro dia da fase emergencial, esse índice ainda não saiu, mas temos o do fim de semana, que ficou parecido com o do fim de semana anterior. No domingo, 14 de março, o isolamento era de 50%, já no sábado, dia 13 de março, 46%, os mesmos índices do fim de semana anterior, dia 6 e 7 de março, então ainda as pessoas não ficaram mais dentro de casa por enquanto, pelo menos nesse fim de semana pré-fase emergencial. Pode ser que isso tenha mudado já na segunda-feira. O governo deve soltar esses dados ainda hoje. Sobre a situação da Covid aqui no estado de São Paulo, nós temos 25 hospitais no momento com 100% de ocupação. Entre eles, esse daqui, o Hospital do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, não tem mais vagas de leitos de UTI para quem precisa por causa da Covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 63 municípios aqui do estado de São Paulo já não tem mais leitos de UTI. Isso equivale a mais ou menos 10% aí do estado de São Paulo, que tem 645 municípios. Até agora, 66 pessoas morreram na fila por um leito de UTI, esperando. A gente tem um número recorde de pessoas internadas no estado de São Paulo, são mais de 24 mil pessoas internadas, 60% a mais do que no pico da pandemia, mais ou menos em junho do ano passado. E para fechar, Adriana, a gente também tem a demanda pelo sistema CROSS, que é a que faz a transferência de pacientes, procura vagas em leitos de UTI para quem precisa. Para a gente ter uma ideia, essa demanda saltou de 690 pessoas precisando de transferência por dia, em junho do ano passado, para 1.400 pessoas esperando por leitos por dia agora, então, em março de 2021. Realmente um pulo aí muito grande que a gente precisa prestar atenção.